Livro O Caderno dos Meus Pecados. Autobiografia. Santa Gema Galgani. Apresentação. Os relatos que você vai encontrar nesta obra de rara e sensível beleza, escrita com simplicidade, mas com muita profundidade e sinceridade de coração, são os reflexos claros das maravilhas da graça na alma dessa santa que viveu no próprio corpo as dores do crucificado. Santa Gema Galgani escreveu a breve história de sua vida a pedido de seu diretor espiritual, Padre Germano Santo Stanislau C.P. A princípio, ela mostrou certa resistência, mas compôs estes escritos por obediência e por considerá-los confessionais, desejava que Padre Germano os destruísse depois de lê-los, impedindo que os outros tivessem acesso a eles. Padre Germano tinha o objetivo de tomar conhecimento dos anos que ela tinha vivido antes de conhecê-lo. Ele estava intrigado com o que via naquela jovem, que já com características de santa, a cada dia se revelava de modo mais surpreendente nas suas relações com o transcendental. Gema tinha dificuldade de falar de si mesma, e só o fazia por confissão, isto é, no sacramento penitencial. Assim, cada página desta autobiografia é uma espécie de confissão e também resultado de um esforço doloroso. Assim, esta é uma obra quase penitencial, que Gema considerava uma extensão de suas confissões, ou confissões gerais, por se tratar de um resgate de sua história de vida, de quedas e reerguimentos. Por esta razão, ela chamou a estes escritos o Caderno de Meus Pecados. Embora seu diretor espiritual não tivesse a pretensão de destruí-los, o diabo intencionava fazê-lo, porque eram escritos que faziam bem à alma que ele desejava possuir. A providência divina, porém, quis que esta obra fosse preservada e chegasse até nossos dias, vindo a contribuir grandemente com a vida espiritual de tantas pessoas que buscam beber na fonte da mística dessa santa, para se abastecer espiritualmente e vencer suas tentações. Esta autobiografia de Gema, escrita em forma de carta, tem uma história intrigante que vale a pena resgatar, mesmo que de modo breve, para entendermos melhor o seu valor espiritual. Gema começou a escrevê-la em 17 de fevereiro de 1901 e a concluiu em 15 de maio do mesmo ano. O mais curioso da história desta autobiografia, escrita em tão pouco tempo, não é o fato de Santa Gema ter mostrado resistência em escrevê-la, mas o de ter este caderno incomodado o diabo, que tentou destruí-lo no fogo do inferno. Podemos nos perguntar, por que esta obra tanto incomodou o diabo? Talvez pelo fato de ser uma das mais completas obras de santidade que colocava Gema mais perto de Deus. Segundo conta Padre Germano, em seu livro sobre a vida de Santa Gema Galgani, o diabo estava tão enfurecido com estes escritos que usou de todos os artifícios para destruí-los. Quando ela concluiu os manuscritos, Padre Germano pediu que os entregasse primeiro aos cuidados de sua mãe adotiva, a senhora Cecília Giannini, para que os guardasse, esperando a oportunidade de entregá-los. Passados alguns dias, Gema viu o diabo passar rindo pela janela do quarto onde ficava a gaveta na qual estavam guardados os manuscritos e depois desaparecer no ar. Acostumada com tais aparições, como vemos em seu diário, ela não suspeitou de nada. Todavia, o diabo retornou logo depois para molestá-la, como acontecia frequentemente, mas não teve êxito. Furioso por ter falhado, o diabo saiu rangendo os dentes e declarando exultante: "Guerra, guerra, o teu livro está em minhas mãos." Ele havia roubado os escritos da gaveta e agora estava de posse deles. Ao perceber que seus escritos estavam nas mãos do diabo, Gema escreveu imediatamente a seu diretor, contando-lhe o ocorrido. Contou também o fato à sua benfeitora, Cecília Giannini, a quem devia obediência, tendo a obrigação de partilhar de todos os acontecimentos extraordinários que lhe sucedessem.
Elas foram até o quarto, abriram a gaveta e viram que os escritos já não estavam ali. Imediatamente, elas comunicaram o fato ao padre Germano, que ficou profundamente consternado pela perda do tesouro. Padre Germano não sabia o que fazer e foi rezar junto ao túmulo de São Gabriel da Virgem Dolorosa, amigo espiritual de Gema Galgani, buscando uma luz diante do ocorrido. Em oração, uma ideia lhe veio à mente. Decidiu que exorcizaria o demônio para que devolvesse os manuscritos, caso ele os tivesse realmente roubado, e assim o fez. Voltou para o convento, tomou a estola, o ritual do exorcismo e água benta, e retornou para junto do túmulo do já falecido servo de Deus, Gabriel da Virgem Dolorosa, e lá, apesar de estar bem distante de Lucca, onde os manuscritos haviam sido roubados, pronunciou o rito do exorcismo na sua forma regular. Padre Germano diz que Deus ouviu suas preces e, na mesma hora, os escritos foram devolvidos ao lugar de onde haviam sido retirados alguns dias antes. No caderno estavam as provas de que o diabo tentara destruí-lo. As páginas estavam chamuscadas de cima a baixo e queimadas em algumas partes, como se cada uma delas tivesse sido exposta ao fogo separadamente. No entanto, não estavam totalmente destruídas, a ponto de se perderem os escritos. Os originais desta autobiografia, com as páginas chamuscadas, encontram-se protegidos em uma redoma de vidro no Museu da Casa Geral dos Padres e Religiosos Passionistas em Roma. Assim, esta obra de rara espiritualidade, que adentrou o inferno, agora possibilita que, por seu intermédio, vislumbremos o céu, pois é uma obra que faz bem à alma, como previu o padre Germano. Depois de tê-la recuperado, padre Germano declarou: esse documento, tendo assim passado pelo fogo do inferno, está em minhas mãos. É verdadeiramente um tesouro, como já disse, com informações muito importantes, que nunca teriam sido reveladas, caso tivesse sido destruído. Este tesouro chega a nossas mãos graças à intervenção divina e a tantas pessoas que possibilitaram que esta obra fosse publicada em língua portuguesa. Tradutores, organizadores, revisores, editores, etc. Que ela sirva para edificar a vida espiritual de todos os leitores, sejam eles devotos de Santa Gema ou não. Quem desejar conhecer Santa Gema Galgani por ela mesma, deve ler esta obra. Aqui não estão fatos que outros contaram sobre ela, mas que ela mesma revelou sobre si. Daí a importância desses escritos, pois são raras as obras escritas pelos próprios santos. Aqui estão suas dores e alegrias, mais dores que alegrias. Em se tratando de Santa Gema Galgani, porém, dor é alegria, porque, a exemplo do crucificado, a maior alegria, que é a ressurreição, foi resultado da maior dor, a cruz. Padre José Carlos Pereira, CP. 1. Ao meu papai, que o queime imediatamente. Meu pai, escute. Eu gostaria de fazer uma confissão geral dos meus pecados, sem adicionar mais nada, mas o anjo do Senhor me repreendeu, dizendo-me que obedeça e faça um resumo de tudo o que me aconteceu na vida, coisas boas e ruins. Que cansaço, meu pai, obedecer a isto. Porém, preste atenção. O Senhor o leia e releia quantas vezes quiser, mas que ninguém mais além do Senhor o leia, e depois o queime imediatamente. Entendeu? O anjo me prometeu que me ajudará e me fará lembrar de todas as coisas, porque isto lhe digo claramente. Chorei também, porque não queria fazer isso. Apavorava-me a ideia de lembrar-me de tudo, mas o anjo me garantiu que me ajudará. E depois penso também, meu papai, quando o Senhor tiver lido essas palavras e ouvido os pecados, ficará bravo e não mais quererá ser meu papai. Agora espero que o queira ser sempre. E o Senhor, meu papai, aprova aquilo que o anjo me disse de falar de toda a minha vida? É uma ordem sua, e depois do que me disse o anjo, me dou conta de que são coisas que meu papai já tem na mente e no coração.
Escrevendo tudo, as coisas boas e ruins, poderá entender melhor como eu tenho sido ruim e os outros têm sido tão bons comigo. O quanto me mostrei ingrata com Jesus e o quanto não quis escutar os bons conselhos dos pais e tutores. Eis-me a serviço, meu papai. Viva Jesus! Nota do tradutor. Santa Gema utiliza o termo babo, termo utilizado apenas na Toscana, onde nasceu e viveu a santa, e Sardenha, para se referir a um padre. No restante da Itália, no entanto, babo é um termo carinhoso para se referir ao pai, equivalente a papai em português. Isso causa um pouco de confusão no texto, dificultando saber se se trata do pai biológico ou do padre Germano. Esta biografia, escrita em forma de carta ao padre Germano, é a chamada Confissão Geral, da qual a santa fala diversas vezes em suas cartas. O termo Confissão Geral foi utilizado muito sabiamente pelo diretor para introduzir a sempre humilde Gema a contar sem restrições os tesouros das graças com as quais Deus a havia enriquecido. Portanto, mais que uma simples confissão dos pecados, ele queria que ela escrevesse um compêndio de toda a sua vida, uma breve autobiografia. Com muita dificuldade, a santa se põe a escrever. E, como ela mesma disse no início, mesmo que ela quisesse fazer sua confissão geral dos pecados, sem adicionar mais nada, precisou, no entanto, estimulada pelo anjo da guarda do padre Germano, fazer um resumo de tudo o que me aconteceu na vida, coisas boas ou ruins. Cumprindo plenamente o desejo de seu pai espiritual, a santa nunca quis de maneira alguma escrever uma verdadeira e autêntica confissão geral, o que se depreende de suas palavras. Eu ainda teria tanto para contar, mas, se Jesus quiser, direi somente a ele, em confissão. Devemos então concluir que as coisas que ela contou nesta autobiografia não intencionava dizer sob segredo de confissão. É verdade que queria que o padre Germano queimasse prontamente a carta depois de tê-la lido, mas tal recomendação, sugerida por sua profunda humildade e a qual, felizmente, não se levou a cabo, a pedia também para suas cartas e outros escritos. Não obstante, dada a intenção da carta, omitiremos algumas coisas. Nossa santa começou sua autobiografia no dia 17 de fevereiro de 1901 e a terminar por volta de 15 de maio do mesmo ano, narrando com a vivacidade e simplicidade de sempre as várias histórias da sua vida, das primeiras recordações até 1900. 93 páginas de escrita em um caderno tornado célebre pela ação diabólica. Sabe-se de fato que, raptado pelo demônio no começo de julho, conforme carta 71 ao padre Germano, depois de diversos exorcismos feitos pelo padre Germano na Tarquínia e na ilha da Pedra Grande, sobre a sepultura de São Gabriel, foi devolvido ao lugar, mas bem curtido, como diz a própria santa, pois todas as páginas escritas ficaram chamuscadas e em parte queimadas pelo fogo. As últimas, em branco, no entanto, voltaram ilesas. Esse precioso documento está guardado pelo postulado passionista. Suas palavras iniciais, ao meu papai, que o queime imediatamente, foram escritas sobre a capa do caderno. 2. Primeiras lembranças. Mamãe. A primeira coisa de que me recordo da minha mamãe, quando eu era pequena, com menos de 7 anos, é que ela frequentemente me pegava no colo e por várias vezes, ao fazê-lo, chorava e me repetia: eu rezei tanto para que Jesus me desse uma menina. Consolou-me, é verdade, mas muito tarde. Eu estou doente, me repetia, e devo morrer. Deverei deixar-te. Se eu pudesse te levar comigo, gostarias? Eu entendia bem pouco e chorava, porque via a mamãe chorar. E para onde irá? Lhe perguntava. Ao paraíso, com Jesus, com os anjos. Foi a minha mamãe, papai, que me fez desde pequena desejar o paraíso. E se ainda o desejo, quero ir para lá, escutem respostas, belas broncas e um belo não. Nota do tradutor.
Belas broncas e um belo não da parte do confessor e do padre Germano, que não queriam autorizá-la a pedir a Jesus para morrer. À mamãe eu respondia que sim, e me lembro de que, depois de repetir-me muitas vezes a mesma coisa, ou seja, sobre levar-me ao paraíso, eu não queria mais separar-me dela, não saía mais de seu quarto. O próprio médico até proibiu de nos aproximarmos de sua cama, mas para mim toda a ordem era inútil, eu não obedecia. Toda noite, antes de ir para a cama, ia até lá para rezar. Ajoelhava-me em sua cabeceira e rezava. Certa noite, às orações de sempre, me pediu que rezasse também um De Profundis, pelas almas do purgatório, e 5 glórias, às chagas de Jesus. De fato os rezei, mas como era geralmente somente eu quem rezava, avoada e sem atenção, em toda a minha vida, nunca prestei atenção às orações. Fiz uma manha, reclamando com a mamãe que era muita coisa e que não estava com vontade. A mamãe indulgente, nas demais noites, foi mais breve. 3. A Crisma, 1885. A Mamãe no Paraíso, 1886. Aproximava-se, no entanto, a época em que eu deveria fazer a Crisma. Resolveu me ensinar um pouco, porque eu não sabia nada, mas eu, Má, não queria sair do seu quarto, e fui obrigada a receber uma professora de doutrina toda a tarde em casa, sempre sob o olhar da mamãe. Nota do autor. Essa primeira catequista de Santa Gema era a boa Isabel Bastiani. No processo apostólico da santa, ela nos conta com quanto empenho e dedicação a pequena Gema aprendia, com qual vontade ouvia os santos discursos, com qual devoção dizia suas orações em casa e na igreja. Lembra-se de modo particular de tê-la ensinado a meditar, especialmente sobre a paixão de Jesus e a procurar o anjo da guarda para se proteger e se livrar do demônio. No dia 26 de maio de 1885, foi feita a crisma, mas chorando, porque depois de acompanhar a celebração, quis ir à missa, e eu tinha medo de que a mamãe fosse embora, morresse, sem levar-me também com ela. Ouvi melhor a missa rezando por ela. De repente, uma voz no coração me disse: "Quer me dar a mamãe para mim?" "Sim", respondi, "mas se levar também a mim." "Não", me repetiu a mesma voz. "Dê-me sua mamãe de bom grado. Você, por enquanto, deve ficar com o papai. Eu a levarei ao céu, sabe? Você me dá a mamãe de bom grado?" Fui obrigada a responder que sim. Terminada a missa, corri para casa. Meu Deus! Olhava para a mamãe e chorava. Não podia me segurar. Passaram-se outros 2 meses. Não saía nunca de perto dela. Finalmente, então, o papai, que temia que eu morresse antes dela, um dia me levou embora à força. E me levou a um irmão da mamãe, não mais em Luca. Papai, meu pai, agora sim, que tormento. Não vi mais ninguém, nem o papai, nem os irmãos. Vim saber depois que a mamãe morreu no dia 17 de setembro daquele ano. 4. Em San Genaro com o tio. De fato, mudei de vida morando com o tio. Conheci até uma tia, que não se parecia em nada com a mamãe. Boa, religiosa, mas queria saber da igreja até certo ponto. Agora sim eu sentia saudades do tempo em que a mamãe me fazia rezar tanto. Todo o tempo que estive com ela, não foi possível confessar-me, o que eu queria tanto. Havia me confessado apenas 7 vezes, e queria ter podido ir todos os dias. Depois que morreu a mamãe, depois da crisma, mamãe me fez ir toda semana. A tia decidiu me criar como filha, mas depois de saber de meu irmão falecido, não quis de forma alguma, e no dia de Natal, retornei à minha família, com o papai, os irmãos, 2 irmãzinhas. Uma que eu não conhecia, porque foi levada embora assim que nasceu, e 2 empregados. Que consolo provei em retornar a eles e sair das mãos da tia. Ela me queria um bem infinito, e eu nenhumzinho. O papai agora me mandou à escola, no Instituto Santa Zita. Eram monjas. No tempo em que estive com a tia,
Fui sempre má. Ela tinha um filhinho que me fazia desrespeitos e ficava pondo as mãos em mim. Um dia que ele estava a cavalo, tinha 15 anos, a tia me mandou que levasse não sei o que para cobrir-se. Levei-lhe e ele me deu um beliscão. Dei-lhe então um empurrão forte e ele caiu de lá de cima, machucou a cabeça. A tia me fez ficar com as mãos atrás das costas por um dia inteiro. Revoltada, fiquei brava. Lhe respondi. Lhe disse muitas coisas e disse até que me vingaria, mas não o fiz. 5. Na Escola das Zitinas, Primeira Comunhão 1887. Comecei a ir à escola das monjas. Estava no paraíso. Mostrei uma vontade imediata de fazer a primeira comunhão, mas me acharam tão má e ignorante que ficaram atordoadas. Começaram a me ensinar, a dar-me tantos bons conselhos, mas eu sempre me tornava mais má. Tinha apenas a vontade de fazer logo a Santíssima Comunhão, e o desejo era tão forte que o concederam-me bem rápido. Era costume que as monjas fizessem a Sagrada Comunhão no mês de junho. Tinha chegado o tempo, e eu devia pedir ao papai permissão para entrar no convento por um tempo. O papai zangado não me permitiu nada, mas eu, que conhecia um jeitinho de fazê-lo, conceder-me tudo, fiz o meu jeitinho e consegui rapidinho. Toda vez que o papai me via chorar, fazia tudo o que eu queria. Chorei, pois de outra forma não conseguiria nada. De noite me deu a autorização, de manhã bem cedo fui para o convento, e lá fiquei por 15 dias. Nesse período não vi mais ninguém da família, mas como eu estava bem. Que paraíso, meu papai! Assim que fui para o convento e me encontrei feliz, corri agradecer a Jesus na igrejinha e rezei fervorosamente para preparar-me bem à Sagrada Comunhão. Mas eu tinha outro desejo além daquele. A mamãe, quando eu era pequenina, me mostrava o crucifixo e me dizia que Jesus tinha morrido na cruz pelos homens. Mais tarde, então, ouvi a mesma coisa dos professores, mas nunca tinha entendido, e desejei saber de coração toda a vida de Jesus e sua paixão. Expus esse desejo à minha professora, e ela começou, dia após dia, a me explicar um pouco. Para isso, escolhi uma hora em que todas as outras crianças estivessem dormindo, e o fazia, acredito eu, às escondidas da Madre Superiora. Certa tarde explicou-me um pouco da crucificação, da coroação, dos sofrimentos todos de Jesus. Explicou-me tão bem, de modo tão real, senti tanta dor e compaixão, que me veio naquele instante uma febre fortíssima, de forma que, no dia seguinte inteiro, precisei ficar deitada. Depois desse dia, a professora subitamente parou com os ensinamentos. Deixaram-me realmente irritada aquelas monjas. Eu queria avisar ao papai que tinha tido febre, mas elas pagaram caro, pois a febre pegou nelas, em mim e no convento inteiro. Isso aconteceu especialmente nos 10 dias dos exercícios. Nota do autor. A boa mestra, que bem sabia contar à pequena Gema a paixão de Jesus, era a irmã Camila Vaglienzi. O termo utilizado, que quer dizer exercícios espirituais, trata-se de uma prática antiga, introduzida por Santo Inácio de Loyola, de recolhimento, meditação e silêncio. Como a santa disse que ficou no convento das Atinas por 15 dias, precisamos supor que, terminados os 10 dias de exercício e feita a primeira comunhão, ficou por mais 5 dias. Isso é confirmado pelo Monsenhor Volpe, que escreveu: as meninas que faziam os santíssimos exercícios ficavam no instituto por mais 4 ou 5 dias depois da primeira comunhão. Entrei com outras 11 crianças nos santos exercícios, no dia de junho, que foram pregados pelo Sr. Rafael Cianetti. Todas as crianças se esforçavam para se preparar a receber Jesus. Apenas eu, entre tantas, era mais negligente e distraída. Nem pensava em mudar de vida. Escutava as pregações, mas rapidamente as esquecia. Frequentemente, aliás, todo dia, aquele bom pregador dizia: quem se alimenta de Jesus viverá a sua vida. Essas palavras me enchiam de conforto e pensava comigo mesma: então, quando Jesus estiver comigo,
Eu não viverei mais em mim, porque Jesus viverá em mim. E morria de vontade de chegar o momento de poder dizer essas palavras. Às vezes, ao meditar essas palavras, passava noites inteiras consumido esse desejo. Chegou finalmente o dia tão esperado. No dia seguinte, escrevi essas poucas palavras ao papai. Querido papai, estamos na véspera do dia da primeira comunhão, dia de contentamento infinito para mim. Escrevo-lhe essas poucas linhas para lembrá-lo de meu carinho e para que reze a Jesus, para que na primeira vez que vier a mim, encontre-me disposta a receber toda aquela graça para a qual fui preparada. Peço-lhe perdão por todo o desgosto e por tanta desobediência que lhe fiz, e peço-lhe que esta noite queira esquecer tudo isso. Pedindo sua bênção, me despeço. Com carinho, sua filha Gema. Preparei-me para minha confissão geral, tão cansada daquelas boas freiras, que o Monsenhor Volpe a fez em 3 partes. Terminei de fazê-la no sábado, véspera do dia feliz. Finalmente chegou a manhã de domingo. Levantei-me cedo, corri para Jesus pela primeira vez. Foi enfim realizado o meu desejo. Entendi então, pela primeira vez, a promessa de Jesus. Quem se alimenta de mim, viverá a minha vida. Meu papai, o que se passou entre mim e Jesus naquele momento, não sei expressar. Jesus se fez sentir fortemente na minha pobre alma. Naquele momento, entendi que as delícias do céu não são como as da terra. Senti-me tomada pelo desejo de manter continuamente essa união com meu Deus. Sentia-me sempre mais desprendida do mundo e sempre mais disposta ao recolhimento. Foi nesta mesma manhã que Jesus me deu o grande desejo de ser religiosa. 6. Os propósitos da primeira comunhão. Antes de sair do convento, propus a mim mesma certas metas com relação às regras da minha vida. A. Confessarei e comunicarei a cada vez como se fosse a última. B. Visitarei frequentemente Jesus sacramentado, especialmente quando estiver aflita. C. Vou me preparar a cada festa de Nossa Senhora com uma penitência, e toda noite pedirei a bênção à Mamãe Celeste. D. Quero estar sempre na presença de Deus. E. A cada vez que soar o relógio, repetirei 3 vezes: Meu Jesus, misericórdia. Quis adicionar mais algumas, mas a professora não me permitiu. E ela tinha razão, pois depois de voltar para minha família, esqueci-me por cerca de 1 ano das metas estabelecidas, dos bons conselhos, e fiquei pior do que era antes. Continuei a ir à escola das monjas. Por um tempo, elas estiveram contentes. 2 ou 3 vezes por semana eu fazia a comunhão. Jesus se fazia sentir sempre mais. Mais de uma vez fez-me provar um grande conforto, mas como logo o deixei, comecei a me tornar soberba, mais desobediente do que antes. Mau exemplo às colegas, escândalo para todos. Na escola, não se passava um dia sem que eu fosse punida. Não sabia as lições, e faltou pouco para que eu fosse expulsa. Em casa não dava paz a ninguém. Todo dia queria ir passear, sempre com roupas novas, que meu pobre pai me proveu por bastante tempo. Toda manhã e toda noite eu deixava de fazer minhas orações habituais. Em meio a todos esses pecados, nunca me esqueci de recitar todo dia 3 Ave-Marias com as mãos sobre os joelhos, como havia me ensinado mamãe, para que Jesus me livrasse a cada dia dos pecados contra a santa pureza. 7. Entre os pobres, nova conversão. Nesse espaço de tempo, que durou quase 1 ano inteiro, a única coisa que havia me restado era a caridade com os pobres. Toda vez que saía de casa, queria sempre dinheiro do papai, e se às vezes ele me negava, levava de casa pão, farinha e outras coisas. E o próprio Deus queria que eu encontrasse frequentemente no pobre, pois eram 3 ou 4 a cada vez que saía de casa. Aqueles que vinham pedir à porta, dava-lhes roupas e tudo o que tinha. Recebi uma proibição do confessor e não o fiz mais. Por esse meio, Jesus operou em mim uma nova conversão. O papai não me dava mais nenhum centavo. Eu não podia levar mais nada de casa. E a cada vez que saía,
não encontrava nenhum pobre, e todos corriam de mim. Não podia mais dar nada para eles, e isso era uma dor que me fazia chorar muito. Por isso parei de sair de casa sem necessidade. Parei de enjoar das roupas e de todas as minhas coisas. Tentei fazer de novo a confissão geral, mas não fui autorizada. Confessei-me, no entanto, de tudo. E Jesus deu-me dores tão fortes que ainda sinto. Pedi perdão às professoras, porque a elas, acima de tudo, havia causado desgosto. Essa mudança não agradou ao papai e aos irmãos, especialmente a um irmão que muitas vezes empurrei, porque toda manhã queria ir à missa a tempo. Mas dali em diante, Jesus me ajudou mais do que nunca. 8. Em família com as tias. Por esse tempo, tendo morrido o vovô e o tio, 2 tias por parte de pai vieram estar com nossa família. Eram tias boas, religiosas, carinhosas, mas não era o carinho terno da mamãe. Levavam-nos à igreja quase todos os dias e não paravam de nos ensinar coisas da religião. Entre meus irmãos e irmãs, havia alguns mais bonzinhos e outros mais malvados. O maior, o quarto, a morrer, e a menorzinha Júlia eram os mais bonzinhos. E por isso, mais amados pelas tias. Mas os outros, que tinham aprendido dos meus maus exemplos, tinham muita vivacidade e, portanto, eram mais negligenciados. Por isso, nunca faltou nada a ninguém. A pior de todos sempre fui eu. E quem sabe que contas deverei prestar ao Senhor pelo mau exemplo dado aos meus irmãos e colegas. As tias sempre corrigiam todas as minhas faltas, mas eu não lhe respondia senão com arrogância, e tinham para mim apenas respostas duras. Frequentemente, como já disse, Jesus usou aquela estratégia de não poder mais dar esmolas para me converter. Comecei a pensar então na grande ofensa a Jesus que eram meus pecados. Comecei a estudar, a trabalhar. E as professoras continuaram a me querer bem. O único defeito pelo qual recebia fortes castigos e broncas era a soberba. A professora frequentemente me chamava pelo apelido de a soberba. Sim, infelizmente eu tinha esse pecado, mas Jesus sabe se eu sabia ou não. Mais de uma vez, fui de joelhos à professora, a todos da escola, à Madre Superiora, pedir perdão por este pecado, mas depois de noite, e também por tantas madrugadas, chorava sozinha. Eu não conhecia esse meu pecado, e muitas vezes por dia caía e recaía nele, sem perceber. 9. A boa professora. A professora que na época da catequese da Santa Comunhão tinha me ensinado sobre a paixão, certo dia, talvez porque via alguma mudança em mim, tentou novamente me ensinar. Foi, porém, bem devagar. Aliás, repetia-me com frequência: minha gema, você é de Jesus e deve ser toda sua. Seja boa. Jesus está contente com você, mas ainda precisa de tanta ajuda. A meditação sobre a paixão deve ser para você a coisa mais preciosa. Se eu pudesse tê-la sempre comigo. Aquela professora boa havia adivinhado meu pensamento. Outras vezes me repetia: Gema, quantas coisas lhe deu Jesus? Eu, que não entendia nada disso tudo, ficava como muda, mas às vezes sentia a necessidade de uma palavra, e lhe digo, de um carinho da minha querida professora, e corria a procurá-la. Às vezes ela estava séria. Eu, quando a via assim, chorava, e ela acabava pegando-me no colo, mesmo que tivesse 11 anos, e acariciando-me. Por fim, acabei querendo-lhe tão bem que a chamava de minha mamãe. 10. Exercícios espirituais de 1891. A cada 2 anos, as monjas faziam exercícios espirituais também para alunos externos. Não parecia verdade que eu poderia de novo me concentrar com Jesus. Desta vez, no entanto, fui sozinha, sem nenhuma ajuda. As monjas os faziam por conta própria e as meninas também. Compreendi bem que Jesus me dava essa oportunidade para que eu me conhecesse melhor e para que eu me purificasse melhor e o agradasse mais. Lembro-me do que aquele bom padre dizia. Lembremo-nos de que nós não somos nada.
Deus é tudo. Deus é nosso Criador. Tudo o que temos vem de Deus. Depois de alguns dias, lembro-me de que o pregador nos fez meditar sobre o pecado. Agora que me conhece verdadeiramente, meu papai, sabe que eu era digna do desprezo de todos. Via-me tão ingrata ao meu Deus e via-me recoberta de tantos pecados. Fizemos depois a meditação sobre o inferno, do qual me reconheci merecedora, e nessa meditação estabeleci esta meta. Farei, mesmo durante o dia, atos de contrição, especialmente quando tiver cometido alguma falta. Nos últimos dias dos exercícios, se falou sobre exemplos de humildade, doçura, obediência e paciência de Jesus, e dessa meditação estabeleci mais 2 metas. A. Visitar diariamente Jesus sacramentado e falar-lhe mais com o coração do que a língua. B. Farei o máximo esforço para não falar de coisas irrelevantes, mas sim de coisas celestes. Terminaram os exercícios e então obtive permissão do confessor para fazer a comunhão 3 vezes por semana e me confessar também 3 vezes, o que durou cerca de 3 ou 4 anos, até 1895. 11. Meditando a paixão de Jesus. Continuei a ir à escola todos os dias, mas o desejo de receber Jesus e conhecer sua paixão crescia em mim, tanto que consegui da minha professora que toda vez que eu tirasse 10 num trabalho ou lição, ela me falaria da paixão por 1 hora inteira. Eu não poderia querer mais nada. Todos os dias eu tirava 10, e todos os dias ouvia a explicação sobre um aspecto da paixão. Várias vezes, refletindo sobre os meus pecados e sobre minha ingratidão com Jesus, no mesmo instante eu começava a chorar. Foi durante esses 4 anos que essa boa professora me ensinou também a fazer algumas pequenas penitências para Jesus. A primeira foi portar uma corda na cintura, e muitas outras, mas, por mais que as fizesse, nunca obtive o consentimento de meu confessor. Em outro momento, ela me ensinou a mortificar os olhos e a língua. Consegui me tornar melhor, mas com muito esforço. Essa boa professora morreu depois de estar comigo por 6 anos. Passei à direção de outra, tão boa quanto a anterior, mas também esta reclamava muito de mim, pelo terrível pecado da soberba. A nova professora era a irmã Giulia Sestini. Sob sua direção, comecei a sentir mais vontade de rezar. Todas as tardes, assim que saía da escola, ia para casa, me fechava em um quarto e recitava o rosário inteiro de joelhos e muitas vezes à noite, por cerca de 1/4 de hora. Levantava-me e pedia a Jesus pela minha pobre alma. 12. A preferida do papai, o irmão Gino. As tias e os irmãos pouco se preocupavam comigo. Me deixavam fazer aquilo que tivesse vontade, porque já sabiam o quanto eu era ruim. O papai, no entanto, se alegrava comigo em tudo. Isso me dizia frequentemente, o que muitas vezes me fazia chorar. Eu só tenho 2 filhos, Gino e Gema. Falava assim na frente de todos os outros, e para dizer a verdade, nós éramos um pouco mal queridos pelos outros da casa. Eu mesma amava-o, Gino, mais que todos. Estávamos sempre juntos. Nas férias brincávamos muito de fazer altarezinhos, festas e etc. Estávamos sempre sozinhos. Mostrou intenção, quando maiorzinho, de ser padre. Foi então mandado ao seminário e foi vestido, mas poucos anos depois morreu. Quando ele ficou de cama, não queria que eu saísse de perto dele. O médico já o tinha desenganado. Entristecia-me tanto que ele viesse a morrer, porque para também eu morrer, passei a usar todas as suas coisas. E faltou pouco para eu morrer de verdade, pois 1 mês depois de ter ele morrido, eu fiquei gravemente doente. Não posso descrever todo o cuidado que todos tinham por mim, especialmente o papai, e mais de uma vez o vi chorar e pedir a Jesus que morresse em meu lugar. Ele me deu todos os remédios, e depois de 3 meses eu sarei. 13. Adeus à escola. Os ornamentos de uma esposa do crucificado.
O médico, então, proibiu-me de estudar e saí da escola. Diversas vezes, a superior e as professoras mandaram me chamar para que ficasse com elas, mas o papai não queria mais me mandar. Todos os dias levava-me para passear. Tudo o que eu quisesse, ele me dava, e eu comecei de novo a abusar. Comungava 3 ou 4 vezes na semana, e Jesus mesmo, que eu fosse tão má, vinha, ficava comigo, me falava muitas coisas. Certa vez, lembro-me muito bem, tinham-me dado de presente um relógio de ouro concorrente. Eu, ambiciosa que era, não vi a hora de usá-lo e sair para passear. Comecei então, papai querido, a fantasiar. Saí, de fato. Quando voltei e fui me despir, vi um anjo, que reconheci como meu anjo, que falava sério e disse: lembre-se de que os ornamentos preciosos com os quais se enfeita uma esposa de um rei crucificado não devem ser outros que não os espinhos e a cruz. Não contei essas palavras nem para meu confessor, e agora as disse pela primeira vez. Aquelas palavras me deixaram com medo, assim como aquele anjo me deixou com medo. Mas, pouco depois, refletindo sobre as palavras ditas, sem que eu tivesse entendido nada, me fiz esta proposta. Proponho, por amor a Jesus e para o seu agrado, não usar mais nem falar sobre coisas de vaidade. Eu usava um anel no dedo, tirei também este, e desse dia em diante não tive mais nada. Propus-me então, porque Jesus agora me dava sua luz sobre eu ser religiosa, mudar de vida, e fiz isso em uma boa hora, porque estava para começar o ano de 1896. Escrevi em um livrinho. Neste novo ano, me proponho a começar uma vida nova. O que me acontecerá neste ano eu não sei. Abandono-me em vós, meu Deus. Todos os meus desejos, todos os meus cuidados, serão todos para vós. Sinto-me fraca, ó Jesus, mas com vossa ajuda, espero e decido viver de outra forma, ou seja, mais próxima de vós. 14. Desejo do céu. Desde o momento em que mamãe me inspirou o desejo do paraíso, sempre, mesmo em meio a tantos pecados, o desejei ardentemente. E se Deus me desse a escolha, eu teria preferido retirar-me de meu corpo e voar para o céu. Cada vez que eu tinha febre e me sentia mal, era para mim um consolo. Mas era um sofrimento quando, depois de qualquer doença, sentia as forças voltarem. Até que um dia perguntei a Jesus, depois da comunhão, por que não me levava para o paraíso. Ele me respondeu: filha, porque durante a sua vida lhe darei muitas ocasiões para grande mérito, desenvolvendo em você o desejo do céu e suportando a vida ao mesmo tempo. Essas palavras não foram suficientes para diminuir meu desejo. Ao invés disso, aumentava a cada dia.